Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui em Cordisburgo, em frente à Gruta do Maquiné. Vou entrar lá e filmar, mostrar para vocês como é um lugar fechado, escuro. Depois faço um vídeo aqui sem áudio, só com as imagens incríveis para você que tá pensando aqui em conhecer a gruta, vir ver como que é incrível. Bora lá conhecer.